Som. Ai. Nossa senhora. No Brasil, quando o assunto é gado de corte, dois nomes se destacam e dividem opiniões, o Nelore e o Brahman. São raças irmãs, ambas descendentes dos zebuínos da Índia, mas aqui no Brasil viraram praticamente rivais. A pergunta que não quer calar é: qual é o mais valente, qual o mais resistente e quem é que manda no pasto de verdade? Pois se prepare, viu, que o duelo vai começar. Ah, correu, tá bom. O Nelore foi o pioneiro. Chegou no século XIX e conquistou o Brasil de norte a sul. É o gado que se multiplica como mato, aguenta seca, engole capim seco, como se fosse banquete, e ainda se defende com a coragem de que acha que é rei. O Nelore é indomável, arrebenta curral, pula cerca, enfrenta vaqueiro de peito aberto. Hoje representa quase 80% do gado brasileiro. É a cara da pecuária nacional, viu? Brabo, resistente e valente. Depois a língua pra fora. É lógico. Ai. Já o Brahman é mais novo por aqui. Ele nasceu nos Estados Unidos, fruto do cruzamento de raças indianas, incluindo o próprio Nelore. Ou seja, o Brahman é o tipo daquele primo mais moderno que foi estudar fora e voltou cheio de novidade. Ele tem porte maior, mais carne, mais volume de carcaça e ainda carrega uma docilidade que faz muita gente preferir lidar com ele no pasto. Mas não se engane, viu? Quando precisa, o Brahman também mostra que tem sangue quente. Enquanto Nelore se destaca pela resistência, suportando calor, carrapato e falta de comida, o Brahman chama a atenção pela produtividade, com mais peso, mais rendimento e uma carne mais valorizada. É como comparar o caba bruto, que aguenta tudo, com o vizinho parrudo, que come melhor e cresce mais bonito. O Nelore é o guerreiro, já o Brahman é o garanhão de vitrine. Faz. É. R$ 8.300 conto aqui. Bem massinho, viu? E aí vem a pergunta que não quer calar: quem manda no pasto?
O Nelore já chega marcando o território, bufando e encarando até sombra. É difícil segurar esta fera, viu? Já o Brahman, apesar de mais tranquilo, intimida pelo tamanho e pelo respeito que impõe. Se botar os dois frente a frente, vai dar briga boa, viu? O Nelore com sua fúria explosiva e o Brahman com sua força de tanque de guerra. Que raça é essa? É a Nelore. Tem orelhas menores, uma cabeça em forma de caixão com uma fenda no meio parecendo um golpe de machado no meio da testa. Essa é a característica mais simples de diferenciar o Nelore do Brahman. Por outro lado, temos o Brahman com a testa mais plana, orelhas maiores, um tronco mais achatado e uma copa mais larga. Quando os observamos de lado, os Brahmanes geralmente tendem a ser um pouco mais profundos em sua caixa torácica, ter um osso ou estrutura óssea mais espesso e geralmente tende a ter mais um pouco de barbela, esse excesso de pele. Isso se deve ao processo de seleção. Frequentemente encontramos animais com um umbigo ligeiramente mais comprido. Em contraste, com o Nelore geralmente encontramos animais mais compridos, com umbigos muito mais limpos, uma estrutura ligeiramente mais fina e animais ligeiramente mais alto do que o Brahman. Lembre-se de que a principal característica que os diferenciará é a seguinte: são principalmente as orelhas e a caracterização racial que eles têm em suas cabeças e especialmente no golpe no meio da teste. Você já reparou que o Brahman domina como zebu de corte em países como os Estados Unidos e a Austrália, mas aqui no Brasil ele nunca conseguiu tirar o reinado do Nelore. Mas afinal, o que explica isso? O Brahman foi desenvolvido nos Estados Unidos a partir do cruzamento de várias raças indianas, como Gujará, Gir, Nelore e Krishnaveli. O objetivo era claro: criar um animal resistente ao calor, com boa adaptação a ambientes difíceis e ainda capaz de produzir carne com mais marmoreio, além de servir muito bem em cruzamentos com raças taurinas. E deu certo. Lá fora, o Brahman se tornou base para raças importantes como Brangus, Braford e Santa Gertrudes, sendo peça-chave em sistemas de produção voltados para carne de qualidade. Só que, quando o Brahman começou a ganhar espaço no Brasil, o cenário já estava praticamente definido. O Nelore já dominava o território nacional, com um rebanho gigantesco espalhado por todas as regiões, extremamente adaptado às condições do país e com toda a cadeia produtiva estruturada ao seu redor, da cria ao abate. Ou seja, não era só uma questão de genética, mas de sistema já consolidado. Resultado: o Brahman encontrou seu espaço, mas de forma mais estratégica. Hoje ele é muito valorizado em programas de cruzamento industrial, na produção de carne diferenciada e também na exportação de genética. Porém, quando o assunto é volume e presença no campo, o Nelore continua absoluto. Agora fica a pergunta: será que o Brahman ainda tem espaço para crescer de verdade no Brasil? Ou o Nelore vai seguir firme como o grande soberano da pecuária nacional? No fim das contas, não existe um vencedor absoluto. O Nelore é a tradição, a raça que moldou a pecuária brasileira. O Brahman é o futuro, trazendo mais produtividade e docilidade. No campo, um completa o outro, mas na hora de escolher qual é o verdadeiro rei do pasto, bom, cada pecuarista tem a sua resposta. E o Brasil inteiro segue dividido nesse duelo de gigantes. Gente, agora presta atenção nessa raça aqui, ó. Você conhece? É a Tabapuã. Quase parecida com o Nelore, mas a diferença é essa aqui, ó. Uma raça muito mansa. Mansa demais. Olha isso. Nem estranha o fato de eu estar com o cavalo aqui com tudo. Muito boa de mexer. E não perdem quase nada pro Nelore. Olha a diferença, ela tem a orelha grande. Olha isso aqui. É uma frase importante que eu sempre falo, né? Que o boi nasceu para tudo, mas nem todo nasceu pro boi não.